O doutor Reinaldo, ele é muito generoso, e essa informalidade, essa aproximação, aí às vezes a gente tropeça quando tem que falar formalmente, que o doutor Fernando cometeu em cadeia nacional há pouco tempo, né? Mas, em relação à informalidade, mas, enfim, a conciliação, ela nos aproxima, ela não é formalismo, é uma informalidade salutar que o procedimento até exige. Fazendo coro aqui em relação à importância da Justiça do Estado, eu sei que estou já no meu tempo e exprimida pelo tempo, mas eu faço coro aqui à importância da aproximação na justiça, com a justiça, da justiça estadual, todas as justiças, mas aquilo que é co-irmã mesmo, que tem a nossa matéria. Doutora Idelbando, eu só pediria para o senhor se apresentar, levantando aí, para que nós façamos... E eu espero que em novembro, quando tiver um novo encontro, o senhor leve essa solidariedade que a gente... e agradecimento que a Justiça Federal faz em relação à Justiça do Estado. E, inclusive, porque eu digo essa importância, porque eu vi na revisão dos enunciados que estão sendo submetidos, que Vossas Excelências estão cuidando da competência delegada, trazendo o INSS para esse ambiente também. Então, aí daí o meu reforço. Como já teve toda a apresentação, eu quero até colocar aqui, por favor, pode ir passando, que eu sei que eu tenho meu tempo um pouquinho. Eu retomo aqui, eu relembro aqui o que o nosso ministro Reinaldo chama a atenção, né? Então, quem fala de conciliação não tem como descurar digamos, desse preâmbulo, que não é norma cogente, não obriga, formalmente, mas não tem como deixar de ser um guia interpretativo para todos nós, tá? A norma, ela vem em seguida, no artigo 2º, no artigo 3º, no artigo 4º, quando se fala em decisão justa, quando se fala em defesa da paz. Então, na realidade, toda a nossa condução deve caminhar dessa forma, buscando a pacificação, tá? Mas eu sei que dentro dessa busca de pacificação, há sempre algumas pedrinhas que a gente tem que remover. Isso não é defeito, isso não é ruim. Isso só nos leva à compreensão do ato de um e de outro. A partir do momento que nós compreendemos o ato de um e de outro, a gente entende melhor o conflito, respeita o espaço de cada um, a importância de cada um, e assim a gente vai trabalhando, tá? Por que eu estou colocando isso? Porque hoje o receio da advocacia pública, né, e isso aí nós tiramos de vários eventos que nós participamos, é o receio da responsabilização pessoal pelos acordos que eles venham firmar. Vejo, senhores, e aqui eu estou falando também para estudantes, sentença é passado. Mediação, conciliação é futuro, é prevenção. Tá? Não existe um melhor do que o outro. Tá? Não há. E a ministra falou de forma contundente, muito forte, e absorvam isso. Há tratamento adequado. A sentença pode ser adequada para um tipo, o acordo pode ser adequado para outro tipo, a informação para outro tipo. Então, no mesmo nível. Tá? Então, com isso, quando eu vi que os nossos organizadores colocaram a visão do TCU, eu falei, epa, é aqui que eu vou trabalhar, é aqui que eu vou suscitar o diálogo, tá? Não resolver, mas suscitar o diálogo. Vou atuar mais ou menos como mediadora, só vou colocar os pontos para serem analisados. Então, aí eu vou ver o papel do CNJ, 2 órgãos de controle, papel do CNJ e papel do TCU. Tá?
essa problemática, ela é importante porque nós temos 2 acórdãos, eu acho que eu só citei um, pode deixar na tela. Do acórdão. Isso. Que é o problema da advocacia pública, que diz assim, eu posso usar todos os recursos possíveis numa ação de 2 bilhões, ao final perder feio, e ninguém me responsabiliza. Mas, se eu fizer um acordo de R$ 1.200, eu posso tomar uma sindicância. Embora, às vezes até provocado pelo juiz. Ora porque não faz o acordo, o que deveria fazer, ora outros entendem que fizeram, mas fizeram mal feito. Tá? Eu estou dizendo isso porque é bom que é o universo da magistratura, todo mundo entende diferente, e às vezes por uma questão de informação, né, ou desinformação, pode forçar uma situação que ela acaba tendo um conflito maior. Eu sempre coloco que numa mesa de conciliação a gente está ali para resolver, não criar outro. Né? Se nós temos dúvida, nós magistrados temos dúvida do acordo, nós temos o recurso da sessão privada. Doutor, eu acho que aqui está... Pronto, suspende a audiência e volta a outro momento. Né? Mas, enfim, essa problemática, ela adveio desses acórdãos. Tem também o 666. Não é só esse acórdão. Mas os senhores podem perceber desse acórdão, eu pediria para todo mundo ler, porque eu pude depreender que a maior parte foi num cenário, primeiro foi num cenário de fraude previdenciária. Tá? Quem tiver oportunidade pode lê-lo na íntegra, mas eu destaquei, em alguns casos, os procuradores buscam o acordo para diminuir o quê? Para diminuir o custo do processo para o INSS. E, a partir disso aí, todos os colegas da advocacia pública passaram a temer um processo administrativo, embora, mesmo no estágio probatório, haja uma norma interna, que é a Circular 47, resultado de uma reunião, que diz que o procurador, ainda que estágio probatório, não pode ser responsabilizado pela realização de acordos, salvo erro grosseiro ou dolo. Salvo erro grosseiro ou dolo. Com isso, gente, aí eu venho no papel do TCU. É de suma importância o papel dos órgãos de controle. Para nós, magistratura, é maravilhosa a corregedoria. Corregedoria não é só para punir, é para orientar, dar uniformidade. O CNJ também, não é só para punir, é para dar uniformidade. O TCU também é para orientar. Ele tem um papel importante. Né? Ele é extremamente técnico. Ele vai orientar também a Procuradoria a minimizar os erros, ter mais uma atuação de controle. Eu digo aqui que eu acho que tem até da Ingea, da AGU, que também é uma empresa pública, também está sujeita à fiscalização do TCU. E eles têm alguns padrões de controle que até hoje, pelo que eu saiba, pelo menos eu não vi na minha pesquisa nenhuma atuação do TCU de controle, de vigília. Agora, por que então no INSS? Porque o volume é muito grande, né? O peso é muito grande. Em algum momento, a gente vai errar, o computador erra. Né? Agora, então eu venho aqui, tá,
nós temos o inegável papel do TCU, no artigo 71, de controle administrativo e financeiro dos órgãos públicos, todos os órgãos públicos, todos, tá? E, dentre eles, eu destaco a renúncia de receita, o controle da legalidade, o controle da legitimidade, da economicidade, né? E temos também, no mesmo nível constitucional, o papel do CNJ, que é de controle administrativo, financeiro, de quem? Do Poder Judiciário, que eu estou desprezando ali, porque o coitado do moço ali eu não sei o que ele está fazendo, mas vai passar. Eu não estou olhando, mas, enfim, que é de controle administrativo, financeiro, do Poder Judiciário. Nós temos aí uma especialidade. Nós temos um de caráter geral, um de caráter especial. Quando o TCU achou que deveria também exercer o controle do poder do CNJ, o CNJ teve a sua interpretação e falou, espera aí, aqui, pelo princípio da especialidade, eu é que controlo. Aparentemente, um conflito de atribuições que pode ser resolvido pelo Supremo. Em algum momento, pode ser que haja essa provocação. Eu vejo, então, tá bom, todo mundo tem sua importância. Então, eu tenho que focar naquilo que é mais importante, por exemplo, do TCU. O que eu posso esperar, o que nós podemos esperar do TCU para abrir caminhos seguros na mediação e conciliação pública. Lembrem-se, esse acórdão é de 2012 e um de 2013. Estávamos sobre uma ordem jurídica diferente da atual. E aí eu cumprimento a coordenação científica, o CJE, por trazer o TCU para esse debate. E foi bom eu falar sem o ministro, porque assim eu falo mais à vontade, e aí os senhores vai na provocação, nas perguntas, e fomente o debate, né? Então, como é que eu identifiquei? Eu acredito que os senhores também podem identificar e indagar ou debater, sei lá, mas, enfim, o que o TCU poderia fazer? Eu entendo, identificar se os benefícios por incapacidades permanecem ativos por tempo excedente ao devido em razão da falta de reavaliação administrativa. Em um momento dessas reuniões interinstitucionais, o chefe da Procuradoria colocou uma problemática. Os benefícios por incapacidades concedidos na via administrativa têm uma duração de 2 anos. Os benefícios concedidos judicialmente dobra a média. Por quê? Eu acho até que há mais, mas não estamos falando de média, 4 anos, dobra. Isso significa que o erário está tendo, não sei se tem essa questão aí, mas, enfim, é porque eu fiz de acordo com o meu tempo, tá? Isso significa que o erário está tendo uma carga maior do que ela pode suportar e do que é devida. Nós estamos, de certa forma, intervindo na política pública, na política de previdência, mas não é para melhorar. E aí a gente quer auxílio para melhorar. E esse auxílio eu vejo através, muito focada, na mediação e na conciliação. Por quê? Porque eu não vou, e como eu falei em prevenção,
Eu vou atuar, por exemplo, num posto do INSS. Por que tanto indeferimento se o posto ao lado tem um trabalho mais equilibrado? Né? Então, eu acho que tem espaço para isso, questionamento, chamar, escuta, perito, o que está havendo? É falta de treinamento? Né? A superintendência precisa ver, a advocacia pública precisa dar um feedback da jurisprudência consolidada, agora baseada em precedente, para a parte administrativa. Porque quando nós tínhamos o procurador do INSS, ele era do INSS, ele estava perto do gestor. Hoje nós temos uma Procuradoria Geral Federal. Eu aprendi a sigla, né, doutor? Eu fazia todo mundo era AGU, mas agora eu estou afinada. Então, ela está distante. O procurador do INSS hoje pode ir para uma fundação, pode ir para uma universidade. Então, ele perde o vínculo com a sua base. Então, esse precisa ser melhor, consolidou, a administração não questiona mais, vamos cumprir. Outra questão é verificar se os acordos são mais eficientes para o INSS do que a interposição de recurso. Processo por incapacidade é suicídio recorrer. O benefício, recorrer por recorrer. Né? Porque, às vezes, né, eu tenho o dever de recorrer. Mas, enfim, o benefício é temporário. É mais fácil transitar em julgado, fazer a revisão administrativa, fazer o acompanhamento administrativo, do que recorrer. Né? Agora, isso eu estou falando um tipo de benefício, né, que é o que mais pesa hoje na balança. Avaliar a existência de gastos exagerados com a repetição de atos, como a realização de diversas perícias para o mesmo segurado. Então, tudo isso pode ser avaliado, tudo isso pode ser pesado. Agora, qual é o papel do TCU? Contribuir significativamente, inclusive no âmbito da conciliação, que já está sendo feita por um artigo que eu colhi na minha pesquisa pelo ministro Dantas. Então, vejo um caminho, tá? Essa mediação, explore bem como é que está, qual a contribuição que qual é o tipo da mediação? É a mediação sanitária, a judicialização da política pública de saúde, tá? Então, como ele está atuando lá nessa área, nós podemos também pedir que haja colaboração. Você está daí? Tá. Daqui é mais fácil? Não vai mais. Tá. Então, e a mediação sanitária na área da saúde, da judicialização dessa política. E ele está atuando. E melhor, ele foi conselheiro do CNJ, participou desse trabalho, né, no âmbito dos comitês. Né? Então, é a pessoa indicada para abrir caminho da colaboração do TCU na política pública hoje querida pelo Poder Judiciário. Tá? Com isso, eu já adiantei que as decisões do TCU quanto do... Vamos ver se eu acerto aqui. Para frente ou para trás? Tá. Para frente, vai. Tá. Então, eu já adiantei que tanto o TCU quanto o CNJ exercem papéis iguais de controle, num âmbito, outro em outro âmbito. Mas os dois têm decisões de natureza administrativa e não jurisdicional. O CNJ organicamente pertence ao Poder Judiciário.
mas não exerce atividade jurisdicional. Né? Então, as suas decisões podem ser debatidas, podem ser questionadas no Poder Judiciário. Não gozam de coisa julgada, não estão acobertados pela coisa julgada. Toffoli. Deixa eu ver, eu estou... Aqui. Tá? Também tem esse julgado do ministro Toffoli para mera referência dos senhores, aí para tudo que está sendo abordado, tá bom? Então, se eu tenho um conflito entre, hoje, para debate, se eu tenho um conflito entre TCU e CNJ, no âmbito do Poder Judiciário, prevalece CNJ. Se eu tenho conflito entre CNJ ou TCU, órgão de controle, e uma decisão judicial, prevalece a decisão judicial. Então, calma, porque é questão do é óbvio que vou aqui ressalvar, porque o nosso conselheiro é que ele quer dizer o seguinte: as decisões do CNJ tem um foro constitucional, que é o Supremo, tá? Então, como tem muitas decisões de primeiro grau atacando as decisões do CNJ, eu vou logo ressalvar, e por isso que a cabecinha torta. Bom, acho que não é por isso, não. Bom, vamos lá, desculpa, eu passei. Tá. Bom, então vamos agora para a natureza das decisões homologatórias de acordo, tá? Eu reporto aí que é uma sentença, continua sendo decisão judicial. Portanto, o questionamento de um possível acordo tem que ser judicial. Tá? Não, mesmo o acordo extrajudicial, feito por Câmara Privada, quando homologado, ele passa a ser título judicial. Nós estamos falando de duas realidades. Um termo de acordo, feito em audiência, feito em sessão de conciliação, e temos também uma mediação feita na Câmara Privada, que hoje nós temos que ver com essa realidade. Tá? A mediação judicial e a mediação extrajudicial. A extrajudicial, quando é submetida a acordo, passa a ser decisão judicial. Então, nós temos aí também essa realidade, essa possibilidade de interpretar, porque passa pelo Poder Judiciário, mesmo sabendo, gente, que a mediação passa por um processo da parte. Ela está das partes que estão autocompondo. Agora, aí tem uma pergunta. Qual é o papel do juiz nessa sentença homologatória, de acordo, considerando o princípio da autonomia da vontade? É de mero carimbador? Ou ele pode fazer um controle desse acordo? Tá? Ele não é mero carimbador. Ele também exerce um controle ao homologar. Tá? Esse controle, aí fala assim, mas qual? Vai entrar no mérito? Não. Os princípios dão a delimitação da sua atuação. Tá? Para a ministra Ada Pellegrino, essa recusa há de ser fundamentada exclusivamente nos princípios que regem a mediação e a conciliação. Tá?
Hoje nós temos um pupurri, na realidade, de princípios. Nós temos o da Resolução 125, nós temos o da lei do CPC e nós temos o da lei de mediação. É um microsistema que um não exclui o outro, tá? E eu cito como exemplo, a mediação exige confidencialidade, mas na mediação pública nós temos o princípio da publicidade dos atos administrativos, como regra. E nós temos que conciliar esses dois princípios. Até onde vai a confidencialidade e onde eu tenho que exercer, qual é o momento que eu tenho que exercer a publicidade para controle. Bom, e aqui na minha fala, que eu posso também disponibilizar, eu trago aqui um precedente americano, aí não está, mas aqui eu tenho, de um precedente da justiça americana, em que momento o juiz pode exercer esse controle e em que circunstância, em que case foi exercido esse controle como paradigma. Porque, afinal de contas, um modelo, não deixa de ser o sistema de ADR americana, não deixa de ser um modelo para todos nós. Ainda digo mais, mesmo no Japão, que use o ideograma, eles usam a expressão ADR, dada a importância que eles tomam da ADR americana. E ontem, quem esteve no curso, o ministro Salomão trouxe uma fala do IUR, que é um dos mediadores mais, digamos, mais requisitados e que tem alguns cases que dão como referência para a mediação de conflitos. Bom, essa parte eu já coloquei. Bom, mesmo para aqueles que entendam que não é ato judicial a homologação, que não se encaixa como ato judicial a mediação, a homologação, perdão, a homologação de acordo, e que dê a natureza administrativa, aí eu trago de novo a questão aí eu já falo, então, se tem que haver controle dessa decisão administrativa, eu já trago para o CNJ e não para o TCU. A questão, superada tudo isso, pode questionar, digamos que o juiz, o procurador é acionado, é cobrado, é responsabilizado por um acordo que fez. A ministra Nancy invocou o artigo 3º, e eu aqui trago o artigo 6º, também, que diz: todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Tá? Bom, se nós tivermos uma decisão, um acordo judicial homologado, que o juiz exerceu esse controle de legalidade, com base nos princípios, né? E aí eu agrego também o princípio da moralidade, da boa-fé, todos aqueles de proporcionalidade, né? Para essa aferição. Bom, se ele fez tudo isso, e a advocacia pública é acionada, o que se espera do Poder Judiciário em cooperar? Se ele participou do processo. E aí tem a lição aqui do desembargador Paulo Afonso, da quarta região, e do Bruno Takahashi, que está aqui, que é o nosso colega, que escreveu um artigo e intitulou que o processo ele é polifônico, tem várias vozes, tem da testemunha, tem do juiz, tem da parte, tem do procurador. Então, o que se espera do juiz? Coloque-se à disposição. Ele não homologou? Não exerceu um controle?
de legalidade? Homologou? Coloque-se à disposição. O problema do procurador é um problema nosso, é um problema da política pública, né? E, para que nós finalizemos a nossa fala, eu trago aqui o artigo 40 da Lei 13.140, que coloca que os servidores e os empregados que participarem do processo de composição extrajudicial somente poderão ser responsabilizados somente poderão ser responsabilizados civil, administrativamente ou criminalmente, quando, mediante dolo ou fraude, receberem qualquer vantagem patrimonial indevida, permitirem ou facilitarem sua recepção por terceiro ou para tal concorrerem. Então, aí, nós temos um normativo, né, que pelo menos nos orienta, né, porque a partir do momento que um acordo judicial for questionado, parece que a gente está participando da fraude, né? Parece que a gente está compactuando com o dolo. Então, daí a nossa preocupação em trazer o TCU para a discussão. Então, eu concluo, gente, a minha fala, essa apresentação, mais com uma atenuação da preocupação da advocacia pública, na minha visão, né? Aí todo mundo fala, então tem que combinar com os russos, né? Combinar com o TCU. Mas na minha visão, né? O que eu trouxe aqui foi para atenuar e dizer que nós estamos juntos nessa caminhada, que a gente vai remover pedrinha por pedrinha, tá? E dizer que isso não significa desmerecer, né, desmerecer a atuação do TCU. Pelo contrário, como órgão de controle, no mesmo status do poder do CNJ, que venha somar, né, que o papel, as ponderações que eles fizerem como órgão eminentemente técnico, que são, nós vamos levar em consideração, nós vamos melhorar, vamos aperfeiçoar. Esse controle... Não é isso. Bom, e além disso, além desse destaque para o papel do CNJ, do TCU, eu destaco também aqui o papel dos colegas, tá? Na importância da homologação para a política, essa verificação, essa aferição, esse cuidado na homologação dos acordos, esse cuidado no diálogo com a advocacia pública. Por quê? Por quê? Porque nós precisamos deles. E eu trago aqui o que eu mencionei, que são as palavras, tanto do ministro Reinaldo, que eu capto tudo, e uso tudo no que for importante para a nossa política. E é isso, eu espero que os senhores debatam à tarde, de forma contundente, a matéria, porque os senhores estarão falando com um especialista. Muito obrigada.